Fala aí, galera! Vocês estão no canal do Surtados Raiz Futebol. Aqui só quem chupou laranja no vestiário é que comenta sobre o futebol. E é também aquele cara que sentou naquela arquibancada bem quente de concreto também está aqui no grupo. Beleza, galera? Hoje tem novidade. Hoje o programa vai ser ligeiro. A novidade é a parceria que nós estamos fazendo com alguns canais de youtuber, né? Botafoguenses, fluminenses, tricolores, vascaínos. Então, nós estamos começando a fazer o circuito dentro desses canais para poder fazer parceria com esse povo que está aí. Esse pessoal do YouTube são grandes comentaristas, os caras são feras. Então, primeiro nós vamos fazer uma parceria com a Urubucam, o canal do Ronaldo. O programa dele é todo dia às 23 horas. A parceria é o sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então, aquele que estão no nosso grupo, né, que está aqui no nosso canal inscrito e que estão inscritos no canal da Urubucam, irão fazer parte desse sorteio e poderão ganhar uma camisa oficial do Flamengo. Lembrando sempre que aqui nós falamos de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, mas temos que começar a fazer parcerias e primeira parceria é com a camisa, é com a Urubucam e com a camisa do Flamengo. Beleza, galera? Então, vamos tirar o pino da granada, vamos começar mais o programa. Está aqui o Marquinho, está aqui o Ricardo. O pessoal vai entrar depois aqui na resenha. Então, primeira coisa que eu queria falar é sobre o nosso canal. O nosso canal hoje são 614 inscritos com 2.650 visualizações. E precisamos de vocês que estão aí vendo esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você deixe o like, beleza? Acione o sininho, que o programa está pegando fogo, a resenha está muito boa e aqui só fala de futebol, não tem política. E aqui são pessoas da arquibancada, beleza? Vamos começar a falar da tabela do Brasileiro. Né? Com esse empate, o Flamengo ficou em terceiro lugar, empatou com o Bragantino em 1-1 no Maracanã. O Grêmio, o gol do Botafogo de 3-1. O Atlético Mineiro empatou com o Fluminense. O Fluminense jogou muito bem, empatou 1-1. E o Vasco ficou de folga nessa rodada. Beleza? Vamos abrir aqui, então, para falar do jogo que acabou agora, Flamengo e Bragantino. Eu vou falar minha opinião, né? Eu acho que mais uma vez, o nosso técnico colocou um time em campo, né? Aonde que ele poderia segurar o Pedro para o segundo tempo, na minha opinião. Segurar o Pedro para o segundo tempo, porque todo o jogo o Flamengo tem esse problema. O primeiro tempo é horrível. O segundo tempo vem bem melhor. Então, o nosso treinador, o Domi, ele tem que parar um pouco, pensar, analisar, ter uma melhor leitura do futebol, dos jogos. Ele tem que ver o que está acontecendo com o time no primeiro tempo. Ele tem que resolver esse problema. Todo primeiro tempo temos problemas com o time do Flamengo. Não anda. E eu gostaria que o Ricardo comentasse um pouco sobre esse jogo de hoje. Esse empate do Flamengo 1, o Bragantino 1. Ricardo, por gentileza. Boa noite, Robson. Boa noite, Marcão. Boa noite, a galera ligada. O pessoal da resenha que está lá, está fazendo um programa pós-jogo, a resenha está pegando fogo lá, daqui a pouco o pessoal deve entrar aí. Robson, vamos lá. Primeiro, eu não lembro a última vez que o Flamengo jogou sábado, terça e quinta, né? Então, temos que também levar em consideração isso. Jogou sábado, terça e quinta, tendo 4 jogadores bastante importantes para o elenco que estavam nesse período fora do país, jogando pelas suas seleções. Então, levando tudo isso em consideração, eu acho que houve, de fato, como você ressaltou, alguns erros estratégicos hoje. Nem vou chamar de erros estratégicos, acho que a estratégia que o cara pensou, o cara olhou a semana, viu o que ele tinha pela frente. Eu acho que ele teve um plano, criou a estratégia de tentar ter o time em condições de jogo nos 3 jogos, mas às vezes você, durante um jogo, principalmente o jogo de hoje, você tem que ter
olhar ali o que está acontecendo em campo e esquecer um pouco alguma coisa que você pensou, que você teve ali o respaldo de comissão, de departamento médico e tudo mais, entender o que está acontecendo, conversar com o jogador ali e ver o que você pode ou não fazer para resolver uma situação de um jogo que não era um jogo qualquer, era um jogo para virar líder. Ia ser com um jogo a mais, não interessa. Você virou líder, isso dá, joga pressão nos adversários, traz moral para você. Então, acho que ele hoje errou em algumas situações. A questão do Pedro, para mim, é bem óbvia, né? Ele colocou o Pedro para jogar e bem nítido que o Pedro tinha condições de ficar no segundo tempo. E ele manteve na cabeça dele, vou botar só 45 minutos, vai ser só isso, e tirou o Pedro de jogo para deixar o Lincoln. Eu volto a dizer, todo o respeito que eu tenho aos pratas da casa, mas o Lincoln ainda não me convenceu que vai conseguir ser o jogador que a gente esperava que ele fosse. E numa situação inversa, né? Uma que eu acho que ele tinha que ter deixado o Pedro. Numa situação inversa, o Everton Ribeiro, que tudo bem, jogou 20 minutos na terça-feira, mas jogou 20 minutos em Lima, num jogo que começou 9 da noite, avião para ir, avião para voltar. E estava nisso que o Everton Ribeiro hoje estava totalmente fora do ritmo dele. Então, acho que ele deixou o Everton Ribeiro em campo, porque era o planejamento dele de contar com o Everton Ribeiro aos 90 minutos, mas ele colocou o Everton Ribeiro em risco de sofrer uma lesão. Ele, no final, quase se contundiu. Aliás, um parênteses, esse gramado do Maracanã é uma vergonha, né? A gente já perdeu o Gabigol por conta desse gramado e hoje ia perdendo o Everton Ribeiro também por conta do gramado. Então, ele tinha que ter tirado o Everton Ribeiro. Não dá para o Everton Ribeiro jogar até a hora que ele jogou. Então, acho que ele, às vezes, tem uma boa vontade de pensar numa estratégia, de traçar planos, da tal minutagem, de tentar deixar o elenco todo em condições, de rodar o elenco. Mas tem determinadas situações de jogo que você tem que entender o que está acontecendo ali em campo. Hoje era um jogo com um time que apesar de todo investimento, o Bragantino, para mim, é uma decepção no campeonato. Eu apostava mais no Bragantino, mas está na zona de rebaixamento depois de 15 rodadas. E era um time que estava desfalcado. O Bragantino jogou hoje sem o Arthur e sem o Alejandro, jogou sem seu ataque principal. E a verdade é que o Domi, apesar de ter pensado na estratégia, tinha que ter olhado com mais atenção para o que estava acontecendo em campo, para a gente não deixar passar, onde a gente perdeu 2 pontos para um time que jogando em casa a gente tinha que ganhar. E outra colocação que eu faço em relação à escolha dele, o Ramon é um cara que, assim como o Neneca pediu passagem e ganhou a vaga e é o segundo goleiro do Flamengo hoje, e com essa questão da renovação do Diego Alves, pode ser que ele daqui a pouco vire o primeiro goleiro, e com mérito, o Ramon, para mim, no que ele fez em campo até agora, é um cara que, para mim, ele está acima do René, do ponto de vista técnico de jogar. Por mais que ele tenha optado pelo René hoje, para mim ficou nisso que várias vezes pelo lado esquerdo faltou apoio a quem estava ali de um lateral com mais qualidade. Eu acho que se ele tivesse colocado o Ramon em algum momento do jogo, a gente conseguiria criar mais por ali. Então, deixamos passar esses 2 pontos. Na terça-feira a gente já ganhou no sufoco, o gol foi nos acréscimos. Hoje a gente não ganhou. Então, fico alerta aí para o Domi entender que, às vezes, você estudar bem o jogo, fazer uma estratégia, pensar, na hora que o jogo está acontecendo, a gente tem que repensar no que está se passando. E é interessante futebol como é detalhe, né? No sábado a gente jogou com o Vasco e a gente não deixou de vencer o jogo porque teve um lance do Vasco muito ajustado de impedimento e que o VAR flagrou o impedimento. A gente poderia ter empatado aquele jogo. Contra o Gás, a gente está empatando até os 51, ganhamos. Hoje, a vitória não veio. Não veio o gol nos acréscimos, não veio alguma situação desse tipo. Então, fico alerta. Domingo tem um jogo duro, né? O Corinthians está com um técnico novo, ganhou ontem, é um jogo pegado. Tomara que o elenco consiga aí se descansar e ter forças para chegar domingo lá e a gente continuar brigando aí pela ponta. Mas eu acho que o Domi é um cara que não tem experiência de técnico ainda, né? Um cara que foi auxiliar a vida toda. Então, um cara que foi muito de pensar a estratégia, de dar ali opção, mas de chamar ali a responsabilidade. Às vezes o técnico tem que chamar a responsabilidade. O departamento médico falou que esse cara não pode jogar, mas eu vou colocar, vou bancar. E se não der, depois eu me viro. E acho que hoje faltou essa coragem para ele de bancar o Pedro, de tirar o Everton Ribeiro. Assim como na terça-feira devia ser estratégia também, Michel jogar o jogo todo, porque eu não jogaria hoje, mas não tinha como o Michel jogar 90 minutos de terça-feira. É isso. Sigamos aí.
Vamos ver o que acontece daqui para frente. Beleza, Ricardo. Marquinho, como é que você viu o jogo hoje do Flamengo e o Bragantino? Eu vou falar boa noite, Ricardo, boa noite, Robinho. Boa noite, pessoal aí nossos seguidores. Vamos dar uma força lá para a gente aumentar isso aí. A minha análise vai sim, muito em cima do que o Novis falou. Ele foi perfeito na colocação, porque você não tem como falar só do jogo de hoje, né, Robinho? Você tem que ver que o Flamengo, que está brigando pela liderança do campeonato, nos 2 últimos jogos, vou botar até o contra o Vasco, né? Apesar do Flamengo ter tomado um gol por falha individual, o 2-1 do Flamengo foi também uma falha individual do nosso goleiro, né? Que o Ricardo falou. Por um ajuste de nada, não houve empate. Contra o Goiás, que está na zona do rebaixamento e era o último colocado, muita dificuldade de se ganhar o jogo, ganhou no acréscimo. E hoje, mais uma vez, e é a terceira vez, se eu não me engano, que sai atrás, não é isso? Acho que o Goiás também saiu na frente. Sim, os 3 jogos a gente saiu atrás. Os 3 jogos o Flamengo saiu atrás e teve que correr atrás, que cria um desgaste emocional e físico muito maior do que você já está ganhando o jogo. Então, hoje, estrategicamente, na minha opinião, eu vi que o Pedro não podia ter saído. O Pedro fez 2 gols contra o Goiás, no último jogo. O cara é artilheiro. Toda vez que ele joga, ele faz gol. Então, você deixar um cara da qualidade do Pedro, né? Eu até brinquei, porque contra o Vasco o Pedro não jogou, fiquei até mexendo com o Novis na resenha, mas contra o Goiás ele foi decisivo e tem sido decisivo, né? É um cara que tem qualidade. O que o Novis falou, o Hugo naturalmente ganhou a vaga de titular, pelo menos no momento em que hoje o Diego Alves não volta, né? Mas o Ramon com certeza pediu passagem e hoje ele deveria ter entrado com o Ramon. É garoto, cara, e iria mostrar muito mais vontade do que o próprio René, né? Aquela garotada que jogou lá a Libertadores fez muito bem, né? E ele foi um dos que jogou, não foi, Luiz? Lá? O Ramon não jogou lá? Não, o Ramon, na verdade, ele jogou contra o Palmeiras, né? Foi contra o Palmeiras, perdão. Lá. Contra o Palmeiras, isso. Então, assim, o que ele falou, tem que dar espaço para a garotada, e hoje eu acho que o momento do Ramon está melhor do que o do próprio René. Mas o jogo de hoje, para mim, foi o que o Novis falou. O Everton Ribeiro vem cansado da seleção, né? Até brinquei também na resenha que aquele Lucas Gutierrez pegou o meu bordão, que eu falei, o goleiro do Palmeiras tomou 5 gols em menos de 24 horas. Tomou 2 lá no Peru e 3 lá em São Paulo. Então, assim, vejo que o time do Flamengo está um pouco cansado pela maratona de jogos. Vejo que deve haver um planejamento um pouco melhor, porque o Flamengo está disputando Brasileirão, Libertadores e ainda vai entrar na Copa do Brasil. Então, tem que ver o seguinte, o que é o mais importante para o Flamengo? Conquistar o bicampeonato da Libertadores? Acho que tem que priorizar. Eu priorizaria. Brasileiro vai vir junto, mas eu iria priorizar um trabalho, desgaste físico. Robinho, Novis, a gente está cansado de ver a tecnologia que existe hoje, que sabe se o cara vai lesionar, se não vai lesionar. O cara sai do jogo, faz uma banheira de gelo, entendeu? Então, é o que o Novis falou, é um absurdo um cara da qualidade do Everton Ribeiro sofrer a lesão que sofreu hoje por conta do gramado e por conta do desgaste. Isso não existe, isso é amadorismo no futebol. Hoje a gente tem tecnologia para isso. Então, hoje o desempenho do Flamengo passou a ser a correr atrás do placar, para o que eu te falei, para empatar e virar, o desgaste é muito maior, o desgaste emocional maior, a pressão de ser o primeiro colocado, que o Novis falou. Quando você passa a ser o primeiro, irmão, os outros, eu posso ter 5 jogos a mais, mas nego para me passar vai ter que correr atrás dos 5 jogos e ganhar. O problema não é meu. Como a zona do rebaixamento. Quem entra na zona do rebaixamento, eu tenho 2 jogos a menos, mas meu irmão, tu tá lá. Para você sair de lá, você precisa ganhar. Então, é isso, é o que ele falou, é uma coisa que a análise dele foi perfeita e eu só tentei complementar, mas é isso aí, eu acho que foi isso aí que ele falou e não tem nada para acrescentar. Ricardo, para a gente encerrar com o Flamengo, o que você achou da entrada do Vitinho hoje em campo? Bom, primeiro, assim, o Vitinho vem mal, né? O Vitinho vem mal. Ele vem tão mal porque num jogo como hoje,
O Lincoln foi improvisado na ponta esquerda para o Pedro jogar no meio, e o Vitinho, que não jogou terça-feira nenhum minuto, não entrou em campo, né? Ele já não tinha jogado contra o Vasco, né? Então o Vitinho vem mal, vem sendo perseguido. Não vem mal de hoje, né? O Vitinho é um cara que acho não, né? O Vitinho não rodou no Flamengo. Na época que ele foi contratado, até então era a contratação em matéria de dinheiro, o maior investimento do clube, 10 milhões de euros, mas não rodou. Então é um cara que traz essa pressão, né? Um cara que custou 10 milhões de euros, ele traz essa pressão. Mas acho que hoje ele tinha que ter entrado de saída, tá? Com as opções que a gente tinha, com a estratégia que foi criada. Não tem porque você improvisar o Lincoln, que é outro cara também que não vem bem, na ponta esquerda, que não é nem posição dele, para deixar o Vitinho, que é da posição, no banco. E aí ele, no intervalo, teve que corrigir isso, entre aspas. E como é que ele escolheu corrigir isso? Tirando o Pedro, para botar o Lincoln na posição dele e botar o Vitinho. Ele mudou 2 peças numa mexida só. Mas o Vitinho é um cara que eu acho até que tem qualidade. O Vitinho acha até que tem futebol. A questão dele é cabeça, é confiança. E quem faz esporte, quem joga esporte, sabe que cabeça mexe muito, né? O Marcão que joga tênis, o jogador de tênis, o cara pode ser um baita habilidoso, mas se o cara entra na quadra e a cabeça não tá boa, não tá com a confiança que vai ganhar, não ganha, não tem jeito. E o Vitinho é um cara desse. O Vitinho ele chama ali para ele essa derrota junto, né? Então, às vezes, você vê que ele tem qualidade, né? Tem um jogo o 4-4 do Vasco ano passado. Se você pegar a entrada do Vitinho no jogo, ele muda aquele jogo. Ele faz os 2 gols que o Flamengo vira na sequência, estava 3-2, o Flamengo virou para 4-3. O Vitinho participa muito bem dos lances. Ele sabe jogar bola, mas a cabeça não está legal. Ele é um cara que precisa estar com confiança muito alta, ele se coloca derrotado muito rápido. Mas num jogo como hoje, o Vitinho ter ficado no banco para o Lincoln jogar improvisado, mostra como é que está o Vitinho. Então, e quando ele entra, apesar de ter criado ali um lance ou outro, você vê que ele não... É no jogo hoje que o Vitinho tem que entrar e falar assim, eu sou o Vitinho, eu vou pegar minha vaga de volta. Não pega. Então, para mim, o Vitinho está precisando de novos ares. O Flamengo acho que tem que emprestar, vender. Não deu certo o Vitinho no Flamengo. Isso é um fato. Até isso, né, Luiz? Até isso. Ele está no banco para o Lincoln. Pô, olha a minha situação. Caramba. Quem está jogando é o Lincoln, eu estou no banco. Aí isso também bota o cara mais para baixo. Então, o Luiz falou, o cara quando entrar, meu irmão, o cara é diferente de um garoto do Ramon, que vou jogar lá contra o Palmeiras, pressionado, e deram a vida. É diferente. A referência tá diferente. Ele entrou bem, Marquinhos, o Vitinho? Hoje? Não. Não alterou nada, Robinho. Estrategicamente, permaneceu a mesma coisa. Estava inofensivo, entendeu? Para mim, não mudou nada. Beleza, galera. Então, falamos sobre o Flamengo, esse time do Domi, um time de 26... Gente, são 26 milhões de salário, de folha salarial. Pô, não é possível, cara. Uma realidade completamente fora da realidade brasileira. 26 milhões. Os caras têm tudo bom do melhor, cara. Pô, ele tá cansado. Pô, tá cansado, então não joga, cara. Não sai, bota a molecada. Cadê a molecada da base? Mas vamos mudar de assunto agora. O Flamengo continua em terceiro lugar, com 31 pontos, não é isso, Ricardo? 31 pontos. Isso. Depois a gente vai falar mais um pouco do Flamengo. Agora, eu queria, para a gente terminar essa primeira parte, vamos falar sobre o jogo do Grêmio 3, Botafogo 1. Eu vi o jogo hoje na madrugada, assim, o videotape, né? Eu acho que o Botafogo continua com aquelas jogadas que foram treinadas pelo qual é o nome dele? Autuori. Pelo Autuori. Eu não vejo nenhuma mudança tática no time. Eu não consigo enxergar isso. Eu não sei porque eu vi muito jogo do Botafogo com o Autuori e ontem eu vi a mesma coisa. Apesar de o Autuori sempre jogava ou com Babi, né? Ou com aquele rapaz, qual é o nome dele do centroavante? O Pedro Raul. E o Lazzaroni está colocando
às vezes, praticamente sempre os dois. Mas eu não vi nenhuma mudança no Botafogo. Eu acho que perdeu a oportunidade, porque o Diego foi expulso. Eu acho que o Botafogo deveria tentar agredir mais. Acabou tomando o terceiro gol. Então, assim, eu não vejo nenhuma mudança, infelizmente, no Botafogo. O que você acha do Botafogo aí nesse jogo contra o Grêmio, nesse campeonato? Ricardo. Bom, o Botafogo é um time que eu até achava que estava numa posição da tabela um pouco abaixo do que ele vinha produzindo em campo. O Botafogo é um time, tanto que ele empatou muito, né? Tinha 9 empates até o Autuori sair. E depois ele conseguiu encaixar 2 vitórias, né? Ganhou do Palmeiras e ganhou do Sport lá. E jogar com o Grêmio lá no Sul é sempre difícil. Assim. Por mais que o Renato Gaúcho, às vezes, leve o brasileiro, ele sempre gostou de dizer que ia brincar no brasileiro, né? Ele brinca no brasileiro desde sempre. Mas o time do Grêmio lá é um time forte. Esse PP é um garoto que está aí numa fase muito boa, merece ser olhado com atenção. Era um jogo difícil. Falando aí um pouco sobre o VAR, acho que o Botafogo saiu atrás num gol irregular, né? O cara levou com a mão ali no meio-campo, e aí a gente vê vários lances que o VAR vai lá atrás para ver isso, mas dessa vez o VAR viu e achou que era um lance, acharam que era um lance que ele estava ali numa função de defesa, não de ataque. Pelo amor de Deus, né? O cara pegou a bola ali e levou para o gol. Mas, então, tudo bem. Teve esse lance, o Botafogo conseguiu buscar o empate, depois ficou atrás, teve um jogador a mais, mas difícil jogar lá dentro. Mudança de treinador, né? Treinador novo. O Honda é um cara que eu acho até que tem qualidade, mas acho que falta um pouco mais de dinamismo para ele. Tu não acha que o Honda deveria jogar um pouco mais à frente? Eu acho que ele tem qualidade para estar mais à frente. Ele está jogando ali numa posição mais de segundo volante, ali, tem qualidade de passe, mas nesse elenco do Botafogo, acho que tem que botar ele mais próximo da área, mais próximo do gol, né? Contra o Sport, você viu que ele estava ali na frente, né? Roubou a bola do goleiro e meteu o gol. Então, às vezes você está jogando mais perto do gol, você vai roubar bolas ali ou receber bola ali, ele tem um chute bom, tem um passe bom, acho que ele pode ser mais produtivo, sim. Concordo contigo. O time do Botafogo é um time que acho que aos poucos vai conseguir produzir no campeonato para não ficar muito ali na zona ali de trás, não. Vai ficar em meio de tabela. Acho que é um time que tem qualidade para isso. Marquinhos. Então, eu acho que eu estou bem sintonizado com o Novis hoje com relação a isso, porque eu tenho essa opinião também do que ele falou, com exceção de que o Honda estava no banco de reserva, né, no primeiro tempo. Ele entrou no decorrer do jogo. A gente não pode deixar de ressaltar a qualidade do ataque do Grêmio, né? Enquanto o Diego Souza esteve dentro do campo, levou perigo ao gol do Botafogo, fez o primeiro gol, e logo em seguida o Botafogo empatou. Mas na volta do segundo tempo, ele fez um pivô bacana para o PP, né? PP, e logo em seguida foi expulso. Então estava 2-1 para o Grêmio, e o Botafogo não aproveitou a oportunidade de, pelo menos, ele tentar o empate, se lançar. O Lazzaroni não colocou mais um atacante, pelo contrário, o cara ele tem aquele conservadorismo ali, até do Autuori, como você falou. E o time do Botafogo não tem a característica de fazer muitos gols, né? Então tem muita dificuldade de se lançar o ataque. E acabou tomando um terceiro gol, numa jogada linda, né? Como diz o Villani, gol de videogame, né? O cara foi um pé em pé até o PP conseguir finalizar. Então é isso. Eu acho que o Botafogo não tem muito time, como a gente fala, né? Nós não temos muito. O Botafogo não tem elenco. O Botafogo não tem elenco para um campeonato grande como é o Brasileirão. Carece de uma renovação. E vamos ver, vamos aguardar. Mas eu acho que é por ali que o Novis falou. É do meio da tabela para baixo. Não tem time para cair, mas também não vai a lugar nenhum. Beleza, galera. Nós vamos encerrar aqui a primeira parte. Falamos aí do Flamengo, da vitória do Grêmio, da derrota do Botafogo. Falamos sobre o Flamengo. A segunda parte a gente vem com o Fluminense e vem também com o Vasco da Gama. Beleza? Galera,
mais uma vez, se inscrevam no canal. Precisamos de vocês, tá? Um abraço.